Agora a gente vai fazer mais uma aula, então, de inglês com música. Agora eu separei uma música da banda inglesa McFly, é uma banda que eu gosto bastante, e eu gosto de trazer aqui pra vocês músicas que eu gosto, porque aí eu acho que eu consigo ter uma proximidade maior com a letra que eu tô ensinando pra vocês, com as estruturas que eu tô ensinando pra vocês aqui da música, e é por isso que eu trouxe essa hoje. Deixa eu só fazer uma pequena explicação inicial. O nome da banda é McFly mesmo, McFly. Não tem nenhuma tradução pra isso, é só um nome mesmo. Eu não sei se você já assistiu De Volta pro Futuro. No filme De Volta pro Futuro tinha o personagem Marty McFly. Era o nome dele lá no filme De Volta pro Futuro. E na hora deles nomearem a banda, eles pegaram esse nome, McFly, do filme mesmo. Só um nome pessoal. E escolheram esse nome McFly para ser o nome da banda. Então, nenhuma tradução especial. Esse Fly aqui é igual o Fly de voar mesmo. Mas aqui é um nome pessoal, que é o nome que eles escolheram para ser. Então, a música do McFly que eu separei hoje para passar para vocês é All About You, que significa tudo sobre você. Ao longo da letra vocês vão entender melhor o que significa, o que está passando aqui nessa ideia desse título, mas all significa tudo mesmo. O about é o about de assunto mesmo, é o sobre de assunto, não é o sobre de em cima. Por exemplo, se a minha xícara está sobre a mesa, não é esse sobre, é o sobre de assunto. Sobre o que você está falando. E you, você. All about you, tudo sobre você. Então eu vou passar uma vez inteira na letra aqui, depois a gente volta fazendo todas as explicações. Tudo bem? Então a letra fala assim: It's all about you. Yesterday, you asked me something I thought you knew. So I told you with a smile, it's all about you. Then you whispered in my ear, and you told me too. Said, you make my life worthwhile, it's all about you. And I would answer all your wishes if you asked me to. But if you deny me one of your kisses, don't know what I'd do. So hold me close and say 3 words like you used to do. Dancing on the kitchen tiles, it's all about you. É a letra que eu separei aqui, tá? Então vamos ver agora o que está acontecendo aqui em cima dessa letra. Deixa eu dar uma olhadinha no chat, ver se está tudo bem aqui no chat. Tá. Então ele começa assim: It's all about you. Significa é tudo sobre você. O começo é igual o que eu mostrei para vocês lá em cima. All about you. Tudo sobre você. Sem segredos aqui. E esse it's, ele serve para você afirmar. É tudo sobre você. Ele é aquele nosso é genérico. Então, por exemplo, se eu quero falar assim, ó, é sexta-feira. É sexta-feira. Eu tenho que falar assim, ó, It's Friday. É sexta-feira. Se eu quero falar, por exemplo, é Natal, eu vou falar assim, ó, It's Christmas. Ou seja, sempre que você quiser falar que simplesmente é alguma coisa, você não pode falar simplesmente is Friday, is Christmas, is all about you. Você tem que falar it's all about you, igual tá aqui, tudo bem? Esse it's vem de it is mesmo. Por quê? Quando eu falo, por exemplo, it's Friday, é sexta-feira, o que é sexta-feira? Não tem um agente ali, uma pessoa fazendo a ação de ser sexta-feira. Então o it, ele entra ali para ser uma pessoa neutra, que não tem nenhum ser humano fazendo aquilo. Tudo bem? Então, it's Friday, it's Christmas, it's all about you. Tudo bem? E aí o it is, na origem, fica reduzido para it's. E ele está contando uma história aqui que ele vai seguir no verso. Ele fala assim, ó, Yesterday, you asked me something I thought you knew, que significa ontem. Você me perguntou uma coisa que eu pensei que você sabia. A primeira palavra da frase é yesterday, tudo bem? Sem muitos segredos aqui, significa o dia de ontem. Então, ontem, you asked me, existe o verbo to ask, que é perguntar, também pode ser pedir, tá? Dependendo do contexto. E no passado de ask, fica asked, assim ó, asked, perguntou. Então, quando ele fala you asked me,
é você perguntou pra mim. O que que você perguntou? Something, que é alguma coisa. Você perguntou algo, você perguntou uma coisa. I thought you knew. Olha só, a gente tem mais dois verbos aqui. Existe o verbo to think, né? Think, que é pensar. E existe também o know, que é saber. O passado de know é knew, assim, ó. Que é tipo sabia, soube, tudo no passado. E o passado de think, que é pensar, é thought. Pensei, pensava, pensou, tudo que para todas as pessoas no passado vai usar thought. Então, I thought, eu pensei, o que é que eu pensei? You knew. Você sabia. Eu pensei que você sabia. Vinícius, está parecendo que está faltando alguma coisa aqui. Something I thought you knew. Olha só. Something I thought you knew. Significa algo que eu pensei que você sabia. Talvez você sinta falta de alguma coisa aqui para dar uma espécie de cola nessas palavras. Parece que elas estão muito soltas. Se você conhece, existe uma palavrinha em inglês chamada that, o that, que ele serve para você fazer conexões entre as ideias. Tipo assim, ó. Something that I thought that you knew. Algo que eu pensei que você sabia. Você pode associar assim, ó. O that faz exatamente essa mesma função de grudar aqui. Porém, ele nem sempre é obrigatório. Recentemente a gente fez uma aula aqui no canal que a gente mostra como usar esse that para poder conectar ideias. Se você não assistiu essa aula, você pode assistir clicando aqui em cima na gravação do YouTube, aqui em cima vai aparecer. Mas ele nem sempre é obrigatório. Então, falar something that I thought that you knew, tá certo. Só que você omitir isso e falar também simplesmente something I thought you knew, tá correto também. E na verdade é até melhor porque você poupa palavras, você fala mais rápido, você consegue passar a sua ideia de forma mais prática omitindo esse that. Tudo bem? Caso você queira ver como que ele é obrigatório ou como que ele é opcional, como é que funciona essa ideia dele ser obrigatório ou não, você assiste lá na aula que eu te passei. Então a frase fica assim: Yesterday, you asked me something I thought you knew. Ontem, você me perguntou uma coisa que eu pensei que você sabia. Então vamos lá. Você me perguntou uma coisa que eu achei que você sabia. Então, eu te disse com um sorriso, é tudo sobre você. É o que ele fala nessa frase. So, I told you with a smile, it's all about you. Eu te disse com um sorriso, é tudo sobre você. Olha só, pessoal, ele começa com esse so. Esse so é para conectar. Então, aconteceu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, continuando, a continuação da história, I told you, eu te disse. Aqui a gente tem o verbo to tell, quer dizer. Deixa eu colocar ele aqui, letra maiúscula igual aos outros. Passado de tell, told. Eu disse. Tudo bem? So, I told you, eu falei pra você, eu te disse, with, com, sem muitos segredos aqui. With a smile, um sorriso. A palavra smile significa simplesmente sorriso. Tudo bem? I love your smile. Eu amo o seu sorriso. Então, quando você fala a smile, é um sorriso. Só que olha só que interessante. Por que que eu sempre fico colocando esses verbos aqui com to no começo? Justamente por causa de casos assim. Às vezes tem algumas palavras que existe tanto o substantivo, o nome da coisa, quanto o verbo, a ação. Então, olha só. Existe to smile, que é sorrir. Tá bom? Por exemplo, she smiled at me. Ela sorriu pra mim. Só que também existe her smile, o sorriso dela. Ó, sorriso, sorrir. A ação e o nome da coisa. Por isso que é importante usar o to sempre que você quiser apontar o nome das ações, tá? Aqui não é a ação sorrir, aqui é o nome da coisa, sorriso. So, I told you with a smile. Então, eu te disse com um sorriso, it's all about you. É tudo sobre você, tá bom? Esse so é bastante usado para dar a conclusão, tá? Então, eu te falei com um sorriso. Eu uso bastante esse so quando eu tô dando explicações para vocês aqui. Falo, funciona assim, assim, assado. So, então,
e aí eu vou dar a minha conclusão, tá? Então você me falou, você sorriu pra mim, então eu sorri pra você e falei, é tudo sobre você. Then, olha só de novo, mais uma coisinha pra você continuar a sua história. E então, de novo, you whispered in my ear and you told me too. Então você sussurrou, whispered, sussurrou no meu ouvido e me falou também. Olha só o que está acontecendo aqui. You whispered. You whispered. Existe o verbo to whisper, que é sussurrar. Tá bom? Tipo, hey, vem cá, não sei o quê. Sussurrar. E tá no passado. Essa é a única diferença. Toda essa história tá contando de alguma coisa que aconteceu no passado. Então, sussurrou no passado. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dificuldade? Tá tudo bem? You whispered. Então, pessoal, qual é a diferença desse then, que aparece aqui, então, para aquele so, que apareceu lá em cima, que também traduzi como então? Em essência, o so, ele dá mais uma conclusão. Então, tipo, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, como resultado, como conclusão, aconteceu tal outra coisa. O then, ele tem uma ideia de continuação da história. Then you whispered, você sussurrou aonde? In my ear. Em meu ouvido. Sem muito segredo aqui, a palavra ear significa ouvido. In my ear, dentro do meu ouvido. Tá? Você veio até o meu ouvido e sussurrou. Só fazer uma ajuda para vocês aqui em relação à pronúncia. Acredite ou não, a pronúncia dessa palavra e essa palavra não é a mesma. Essa aqui é ear. Ear. E essa aqui é year. Year. Tem tipo uma espécie de vibração que você faz com a... Lá no fundo da língua, tocando no céu da boca, você faz uma espécie de vibração. Year. Enquanto essa aqui é mais pura. Ear. Percebe a diferença? Ear, year. Tem um pouquinho de diferença aqui sim, tá? So, you whispered in my ear. Você sussurrou no meu ouvido. E, continuando, you told me too. Você me falou também. Porque lá mais cedo, eu falei que eu te falei alguma coisa. Agora eu tô falando que você também me falou uma coisa. Então, o to vai ser essa ideia do também. Você vai perceber que o to, expressando também, ele vai aparecer lá no fim das frases. Tudo bem? A tendência dele é ir lá pro final. You told me too. Você me falou também. O que você me falou? You said. O you tá implícito aqui, tá? Said. You make my life worthwhile. It's all about you. Disse. Isso aqui é o que você disse pra mim quando você sussurrou no meu ouvido. Você faz minha vida valer a pena. É tudo sobre você. Olha só o que está acontecendo aqui. To say é dizer. Tudo bem? Mas, Vinícius, lá em cima você tinha falado que tell era dizer. Say e tell muito parecidos. Tudo bem? O say é mais usado quando você vai colocar exatamente a frase que a pessoa disse. She said that. Ela disse que. You make my life worthwhile, it's all about you. Ou seja, eu coloquei exatamente a frase que ela disse. Aí, essa ideia de você cotar mesmo a frase, colocar a frase ali com aspas, o said vem ali mais próximo. O to tell é tipo assim, ela me disse que não vem. Só que você não tá falando assim, ela me disse, não vou à festa por causa disso, isso e aquilo. Tem uma diferença de você passar a ideia geral da frase da pessoa ou você colocar exatamente a frase da pessoa. Quando você vai passar a ideia geral, tell. Quando você vai cotar a frase certinho, say. Você vai pegar isso com o tempo, tudo bem? So, you said, tá no passado. Toda essa história que ele tá contando tá no passado. Você disse. Said. You make, você faz a minha vida. You make my life. Life significa vida. Tudo bem, pessoal? Deixa eu marcar aqui. E aí aparece esse adjetivo aqui, essa característica bem interessante, worthwhile. Worthwhile é algo que vale a pena, tudo bem? Worthwhile não é valer a pena. Worthwhile é
algo que vale a pena. Então, por exemplo, worthwhile opportunity significa uma oportunidade que vale a pena. Pegaram a ideia? Ou seja, worthwhile é um adjetivo que caracteriza outra coisa. E o que ele está falando aqui é you make my life worthwhile. Você faz a minha vida ser algo que vale a pena. Ou, como a gente falaria em português, mais fácil, você faz minha vida valer a pena. Tudo bem? E conclui, it's all about you. Said you make my life worthwhile, it's all about you. Ok? Aí agora entra numa espécie de preparação para o refrão mesmo. And I will answer all your wishes, que significa e eu atenderia todos os seus desejos. Olha só que interessante, pessoal. Esse would, ele expressa que você iria fazer alguma coisa. Você pode associar ele só com o ia aqui. Por exemplo, I would play. Eu iria jogar. I would try. Eu iria tentar. I would answer. Eu apareço nessa frase. Eu iria responder, né, em essência. Essa palavra answer, pessoal, é usada, por exemplo, answer me, me responda. Só que ela é usada também para você atender a uma solicitação. Por exemplo, answer your phone, atende o seu telefone. Ou então, answer the door, atende a porta. Ou então, answer my wishes, atenda aos meus desejos. Tá? O answer é você também tem esse efeito mais responsivo, só que a gente traduz como atender, porque é a forma que a gente fala no português. Tá? O sentido de answer, se você parar para pensar, é o mesmo. Aconteceu uma solicitação ali e você foi lá responder a essa solicitação. Só que às vezes a gente traduz isso como atender em português, às vezes traduz como responder, tá bom? Aí a diferença é português. Em inglês a essência da palavra é a mesma. So, and I would answer, eu responderia, eu atenderia all your wishes. Todos os teus que pertencem a você, your wishes. Wish é mais uma daquelas palavras que existe o verbo to wish, que é desejar, e existe o nome da coisa, o desejo, wish. Aí é o substantivo wish, é o nome da coisa. Tudo bem? To wish, desejar, wish, desejo. Igual a gente viu lá em cima, que tinha o to smile, sorrir, smile, o sorriso. Perfeito até aqui? No caso de worthwhile, seria um adjetivo depois do substantivo? Então, olha só. Vamos lá. Eu não tô falando que, por exemplo, I have a worthwhile life. Eu tenho uma vida que vale a pena. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando que eu tenho uma worthwhile life. Eu estou falando que você faz a minha life worthwhile. E para esses casos, você fala assim mesmo, ó, you make my life worthwhile. Olha só, percebem que é uma construção de frase diferente? Eu falo para vocês que é junto adjetivo e substantivo, quando é casa grande, pessoa bonita, homem alto, vida que vale a pena. Essa ideia de você colocar coisa característica. Aqui não é vida que vale a pena. Aqui é você faz a minha vida uma vida que vale a pena. É uma outra construção de frase. E aí você usa o make. Você faz minha vida valer a pena. Esse make você usa para você falar que qualquer pessoa muda a característica de uma coisa. Por exemplo, you make me strong. Você me faz forte. Tudo bem? So, I would answer, eu responderia, eu atenderia todos os seus desejos. All your wishes. Perfeito? Aqui, wish é um desejo, wishes são vários desejos. A diferença só aqui é que está no plural. Então, eu atenderia todos os seus desejos, tem uma condição. If you asked me to. Se você me pedisse. Aqui é quando eu falei para vocês da ideia de que o ask ele pode ser traduzido como pedir também, né? Vimos lá em cima ele aparecendo como perguntar alguma coisa, aqui como pedir também. Então, to ask.
pedir. Asked, pediu, ou pedisse. Tá no passado, né? Pediu, pedi, pedisse. Não tem essa diferença de várias formas de passado no inglês, é passado. If you asked me, se você me pedisse, to. É tipo assim, se você me pedisse para. Mas pedisse para quê? If you asked me to answer all your wishes. Por quê? Ele tá falando aqui na frase anterior. I would answer all your wishes if you asked me to answer all your wishes. Só que não faz sentido eu falar answer all your wishes duas vezes. Então, if you asked me to. Se você me pedisse para atender todos os seus desejos. É tipo assim, eu faria tudo para você se você me pedisse. Entendeu a ideia? Eu não preciso falar o que me pedisse, se você me pedisse para fazer tudo para você. Porque já está conhecido pelo contexto. Então, é muito comum esse to aparecer sozinho lá no fim da frase quando a coisa que vem depois do to já é conhecida. Por exemplo, he may come with us if he wants to. Olha só essa frase. Ele pode vir conosco se ele quiser. He may come with us if he wants to. Se ele quiser, o quê? Se ele quiser vir conosco. Só que eu não preciso falar vir conosco duas vezes. Em inglês também. He may come with us if he wants to come with us. Não faz sentido eu colocar duas vezes. He may come with us if he wants to. Aí para ali, tá bom? Porque o que está depois dele já é conhecido. Tudo bem? Essa ideia desse to isolado aqui no final? So, I would answer all your wishes if you asked me to. Se você me pedisse. Esse asked tá no passado porque é aquela ideia do hipotético. Se você me pedisse, para você falar frases assim com if hipotético, você coloca o passado, tá? Aí ele continua falando assim, ó. But if you deny me one of your kisses, mas se você me negar, um dos seus beijos. Vinícius, rapidinho. Aqui tem o to deny, que é negar, recusar alguma coisa. Tá? Por exemplo, se você usa seu celular em inglês, às vezes quando você vai abrir um aplicativo novo, que ele pede aquelas autorizações do aplicativo, pode aparecer a opção deny para você, que é negar aquelas autorizações. Então, deny é negar mesmo. Chega alguém e você recusa aquilo. Deny. Olha só. Você falou para mim aqui que se tá com if, porque você tá dando uma situação hipotética, se algo acontecesse, você usa o passado. If you asked me. Se você me pedisse. Aí aqui é a mesma coisa. If you deny me. Se você me negar. Aí aqui você não colocou denied. Você não colocou o deny no passado. Você colocou deny no presente. Por quê? Porque as duas formas estão valendo, depende da ideia que você quer passar. Olha em português. Se você me negar, vou ficar bravo. Ou se você me negasse, ficaria bravo. Olha essas duas frases. Se você me negar, eu vou ficar bravo, hein? Tá falando de uma coisa que pode acontecer no futuro. Se você me negasse, eu ficaria bravo. Você tá falando de uma situação hipotética que aparentemente aconteceu no passado. Que aconteceria, poderia ter acontecido no passado. Então, as duas ideias existem no português. Em inglês também. Beleza? Por isso que pode ser tanto if you denied, se você me negasse, if you deny, se você me negar. Perfeito? If you deny me, se você me negar, one of your kisses, um dos seus desejos, um dos seus beijos, na verdade. Olha só. To kiss é mais uma daquelas palavras. To kiss, beijar. Aí existe o kiss, que é o beijo. Tá? Então, one of your kisses é um dos seus beijos. A diferença aqui é que tá no plural. Kisses, beijos. One of your kisses. Um de seus beijos. Ministro, então quando eu estiver falando no telefone e eu quiser desligar, eu posso falar kisses no telefone para falar assim, beijos? Não, não fala isso, não existe em inglês. Tá bom? Isso é coisa do português. Você responder um telefone falando bye bye, kisses, é uma coisa que soa muito estranho. Em inglês, mas tipo, bye bye,
talk soon, bye for now, ok, goodbye, algo assim, tá? Falar kisses assim, bem estranho. Então, só se você estiver falando com a sua namorada, assim, sabe? Ou seu namorado. Aí soaria menos estranho. Perfeito? So, if you deny me one of your kisses, se você me negar um dos seus beijos, I don't know what I do. Não sei o que eu faria. Esse I do aqui, pessoal, ele é I would do. E como você viu lá em cima, eu iria fazer. A gente tinha visto lá em cima como é que o would funcionava, né? Iria fazer alguma coisa. So, I would do, eu iria fazer. Se você me negasse um dos seus beijos, I don't know, eu não sei o que, what I would do. Perfeito? Por que ele colocou I'd do ali, I do, reduzido, contraído, em vez de I would do, que seria o completo? Por causa da língua falada, é uma música, ele quer ganhar velocidade, ele quer ganhar sílabas de velocidade ali na música, e não tem por que ele falar sempre I would do. Em algumas partes, quando a música precisar de uma sílaba a mais, ele vai colocar would. Se a música precisar de uma sílaba a menos, coloca contraído, fica I do, tá? O D bem mudozinho mesmo, I do, sem muita diferença. Sem muita diferença de falar I do. A pronúncia disso e disso é praticamente a mesma. Praticamente a mesma mesmo, tá bom? Então é bem difícil de você separar o som das duas se estiver isolado. O contexto vai te entregar, mas esse would aqui passa essa ideia do eu não sei o que eu iria fazer, não sei o que eu faria, tá? Pode até associar aqui. Show? E ele continua assim, finalizando a parte do refrão. So, hold me close and say 3 words like you used to. Então, me abrace, colocar me abrace forte, tudo bem? E diga 3 palavras como você costumava fazer. Olha só, pessoal, to hold é segurar. Literalmente, segurar. Por exemplo, hold this mug, segure essa xícara, ou hold this phone, segure esse telefone. Mas o hold é usado principalmente em música, nessa linguagem mais poética, ele é usado com o sentido de abraçar alguém. E quando ele fala hold me, so hold me, na música, provavelmente quando você vira isso numa música é me abrace. E no caso ele está falando hold me close. Close significa perto, tudo bem? Existe o verbo to close, que é fechar, close the doors. Mas existe também close de perto. Você concorda que quando você fecha uma porta, you close the door, você tá metendo louco aqui. Quando você fecha uma porta, você tá aproximando a porta do batente? Concorda? You're closing it. Se você parar para pensar na essência da palavra, é a mesma também. Olha só como é a essência das palavras, quando você para olhar na essência das palavras, você encontra que o sentido é sempre o mesmo, mas a gente só traduz de formas diferentes. Então, quando eu falo para você, hold me close, é me abrace perto, me abrace bem próximo mesmo, sabe? Me abrace forte, me abrace me aproximando muito. And, continuando. Say 3 words, diga 3 palavras, to say, dizer, diga, say também, 3 words. Vou ajudar vocês com uma pronúncia aqui. Isso aqui, pessoal, é árvore e isso é 3. A pronúncia disso é tree, tree, tree. E a pronúncia disso é three, three, colocando a pontinha da língua entre os dentes lá no TH. Three, tree, three, tree, ok? Say 3 words like, como, tá fazendo uma comparação, como you used to do, você costumava fazer. Used to, pode entender como costumava, tá? Sempre que você for falar de alguma coisa que você costumava fazer no passado, você usa used to. Por exemplo, I used to study here. Eu costumava estudar aqui. Imagina que você passa na frente de uma escola, em que você estudava no passado, você pode falar, oh, I used to study here. Eu costumava estudar aqui, tá? Used to é essa ideia.
Então, like you used to do, como você costumava fazer, tá? Dancing on the kitchen tiles significa dançando não é ladrilhos, como é que é? Nos pisos, né? Tiles são os pisos. Pode ser azulejo, piso, são... Quem lembra daquele jogo, Piano Tiles? Essas teclas, né? Essa é a ideia. Você consegue entender que esses vários conjuntinhos de quadrados, um do ladinho do outro, tiles. E aí fica como piso, a gente pode traduzir como piso aqui. Nos pisos da cozinha. Kitchen tiles, pode guardar, pisos da cozinha. Kitchen é cozinha, tiles são os pisos aqui nessa frase. Olha só que interessante. Mais uma coisa para vocês não confundirem. Isso aqui, pessoal, é chicken. 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 Isso aqui é kitchen. Chicken, kitchen. Chicken, kitchen. Tudo bem? Não confundam esses dois. Dancing on the kitchen tiles. Dançando nos pisos da cozinha. Por que que tá on aqui? Porque o on, quando você está falando de posição, vamos falar da posição de alguma coisa. On expressa em cima. Por exemplo, a minha xícara tá on the desk. Vocês não estão vendo aqui, mas ela está em cima da mesa. On the desk. The book is on the table, né? Daí que vem essa frase. On the table, em cima da mesa. E quando você está dançando no chão, você está em cima do chão, concorda? Por isso, dancing on the kitchen tiles. Você está dançando em cima do piso da cozinha, em cima lá do chão. It's all about you. É como termina essa parte. É tudo sobre você, que a gente já aprendeu lá em cima, que esse it's afirma né? Tudo sobre você. Então, essa é a música. Olha só. So hold me close and say 3 words like you used to do. Dancing on the kitchen tiles, it's all about you. Perfeito? E fica assim, ó. It's all about you. It's all about you. Yesterday you asked me something I thought you knew. So I told you with a smile, it's all about you. Then you whispered in my ear and you told me to. Said you make my life worthwhile, it's all about you. And I would answer all your wishes if you asked me to. But if you deny me one of your kisses, don't know what I do. So hold me close and say 3 words like you used to do. Dancing on the kitchen tiles, it's all about you. Fica assim. Então, depois comparem. Comparem se vocês conseguiram pegar melhor o que eu cantei aqui, a partir das explicações que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, coloca aqui nos comentários, coloca aqui embaixo e conta pra gente também se você gostou, o que você achou. E, claro, se essa aula te ajudou de alguma forma, clica aqui no gostei, clica aqui no curtir, para que eu saiba que vocês estão gostando desses materiais e a gente continuar produzindo mais e mais assim, tá bom? As nossas aulas de inglês, como essa aqui que você assistiu, são gravadas ao vivo, de segunda a sexta, no nosso canal do YouTube, que é nesse canal aqui que está aparecendo na tela, e você pode participar ao vivo, mandando as suas dúvidas, interagindo lá pelo chat. Então, confere a sua inscrição no YouTube para você receber e participar dessas aulas, e também aperta no sininho, muito importante, para você garantir que sempre vai ser avisado dessas aulas novas quando elas acontecerem, tudo bem? Eu também publico uma tonelada de conteúdo de inglês, dicas de aprendizado, sacadas, expressões rápidas no meu Instagram, esse Instagram aqui que está aparecendo na tela. Então segue por lá também para você ter um contato mais próximo comigo, assistir aos bastidores de tudo que a gente faz aqui e não perder nenhuma dica de inglês. E se você quiser receber ainda mais sacadas de inglês, áudios meus com dicas de aprendizado, receber materiais exclusivos, tem também o meu canal de Telegram. É só você pesquisar por Vinícius Rodrigues Inglês lá no Telegram e se juntar a essa turma que também recebe as minhas mensagens por lá, tá bom? So, that's it. Thank you so much for watching and bye for now. I'll see you soon.